Cumprimento todo o povo de Deus, com a paz do Senhor, amém. Uma pequena saudação da palavra do Senhor. Eu não sei o tanto de tempo que você está aguardando ou esperando. Aleluia, no livro de Gênesis fala de uma história de um jovem, aleluia, que ainda quando era jovem, ele teve os sonhos de os seus molhos se levantando, dos molhos dos seus irmãos se levantando, da sua mãe, do seu pai, glórias a Deus, e o sol e a lua, as estrelas do céu se inclinando a ele, glórias a Deus. Ele contou esse negócio para o seu pai, para os seus irmãos, e ali diz a palavra do Senhor que ele passou a ser perseguido, aleluia, porque ele era o escolhido para uma grande obra na face da terra. Naquele tempo nós sabia que quando seu pai chegava a sua hora e descia a sepultura, o filho mais velho, o primogênito, ele assumia todas a obrigação do seu pai, aleluia, e ali ficava todas as suas obrigações, e ele tomava posse, aleluia, de tudo que era do seu pai, por direito, a maior parte era dele, então toda a autoridade passava para ele, mas porém com José ele era diferente, ele era o filho mais novo, glórias a Deus, e segundo a palavra do Senhor, Deus escolheu José, glórias a Deus, para uma grande obra, assim como foi com José, assim foi com Davi, o mais novo, Deus escolheu para uma grande obra, Davi para reinar e José para governar, aleluia, sobre toda a terra do Egito. Mas tudo tem um preço, tudo tem um preço a pagar. Aleluia, quando José ele falou o que tinha visto, glórias a Deus, o propósito de Deus, os mistérios de Deus, ninguém entende antes do tempo, glórias a Deus, numa grande obra ia vir uma grande prova, uma grande tristeza, uma grande angústia, uma grande perseguição, ia vir grandes ventos contrários sobre a vida daquele menino que se chamava José, aleluia, filho de Jacó, qual lutou com um anjo e o seu nome passou a ser Israel, descendência bendita do Senhor. E aí diz a palavra de Deus que ali, quando José ele foi atrás daqueles seus irmãos, aleluia, que levaram as suas ovelhas para apacentar em muitos longe, bolaram uma emboscada a ele, e diz a palavra que lançaram ele em uma cova, onde diz que ali uns queriam matar, e de repente apareceu mercadores, e José, ele foi vendido e foi transportado à terra do Egito. Mas Deus mudou a história de José, um jovem hebreu, mas porém sabia ler, conhecia já as escrituras, glórias a Deus, seguia os ensinos do seu pai em seu coração, guardava todos os ensinos do seu pai em seu coração, glórias a Deus. Ali ele foi honrado na casa de Potifar, glórias a Deus, onde ele chegava, Deus prosperava, era no jardim, glórias a Deus, na onde ele colocava a mão, prosperava, porque Deus era com ele. José ele teve que passar por grandes provas, foi perseguido pela mulher de Potifar, foi lançado numa cadeia, num cárcere, mas lá Deus exaltou José, glórias a Deus, interpretou o sonho do rei, interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, e depois interpretou o sonho do rei. Diz a palavra de Deus que muito tempo ele estava esquecido, depois que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Mas diz a palavra do Senhor, glórias a Deus, que depois de muito tempo, aleluia, o copeiro, ele relembrou de José,
glórias a Deus, quando ninguém poderia interpretar o sonho do rei, o copeiro, ele lembrou de José. Aleluia, ele fez missão de José. Meu irmão, Deus vai usar alguém para fazer missão do teu nome. Glórias a Deus. Minha irmã, Deus vai usar alguém para fazer missão do teu nome. Você vai ser relembrado. Glórias a Deus. Na hora certa você vai ser relembrado. Não diz assim Madroqueu, que estava lá com a forca preparada para ele. Aleluia, contagem regressiva para aquela forca vir sobre a vida dele e sobre a vida de toda a descendência judeu. Não estava lá, glórias a Deus, mas Deus já tinha preparado a sua sobrinha, qual ele tinha criado como filha, e mandou ela guardar aquilo no seu coração, e na hora certa ela se apresentou ao rei, glórias a Deus, e na hora certa diz a palavra que o rei ele perdeu o sono e pegou os livros das crônicas e viu que Madroqueu ele tinha livrado o rei da mão daqueles dois que queria colocar a mão nele, glórias a Deus, porque esse homem que me faz o bem, há uma sentença contra ele, isso vai ser, aleluia, glórias a Deus. Ele mudou a história de Madroqueu, e depois ele ficou sabendo que Madroqueu, ele era tio da sua esposa, qual foi colocada no seu reinado, no lugar da rainha Vate. Oh, glórias a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Meu irmão, você vai ser relembrado. Minha irmã, você vai ser relembrado. O rei vai perder o sono, alguém vai perder o sono, quem sabe algum empresário vai perder o sono, aleluia, e vai ligar para você e vai colocar em você no lugar de destaque. Assim convidou Naamã, e ele falou assim: olha aqui o homem que o rei se agrada, que de maneira ele deve honrar. E diz Naamã: ah, Senhor, pega as melhores roupas, o melhor cavalo, marra uma corda no cavalo e sai gritando pelas praças, pela cidade. Esse é o homem que o rei se agrada, e esse é o homem que o rei deseja honrar. Então assim o rei falou a Madroqueu: então faça isso com o meu servo Madroqueu. E ele teve que fazer isso nas praças, na cidade que o rei desejava honrar a sua vida. Glórias a Deus. E assim aconteceu na vida de Madroqueu, e assim aconteceu na vida de Davi, assim aconteceu na vida de José. Quando ele interpretou o sonho do rei, ele falou: olha, coloca alguém aí para governar esse negócio da tua confiança, faça galpão, porque vai ser 7 anos de fartura, e vai ser 7 anos, aleluia, de fome na terra. As vacas magras, as espigas magras queimadas, é 7 homens de fome, mas as 7 espigas gordas e as 7 vacas gordas é 7 anos, glórias a Deus, de fartura. Mas porém, depois de 7 anos de fartura, vai vir 7 homens de fome, e que o Egito não se preparar para isso, vai perecer todo o Egito e todas as descendências que tiver em redor do Egito. Glórias ao nome santo do Senhor. E assim o rei parou, meditou, pensou: José, que Deus te fez você saber isso, você vai governar isso. Glórias ao nome santo do Senhor. Colocou um anel no seu dedo, deu uma mulher para ele, e José se casou com ela, teve 2 filhos, um Manassés e outro Efraim. Um ele colocou assim: olha, Deus me fez esquecer da casa do meu pai, aleluia. E outro: Deus me fez crescer e prosperar, aleluia, na terra da minha aflição. Você vai prosperar na terra da tua aflição. Receba essa bênção e essa palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A terra de aflição vai ser terra de alegria e bênção na tua vida. Amém?